A gente é pioneiro em desenvolver uma ferramenta para medir essa redução de impacto, que é a chamada IARA. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado da FCE Cosmetic. E o assunto dessa semana é segurança e eficácia. E a convidada de hoje, que vai trazer informações riquíssimas, insights para todos nós, é Andressa Canavês. Ela é especialista em toxicologia humana e ambiental no Grupo Boticário. Andressa, seja muito bem-vinda. Prazer imenso ter você aqui nesse bate-papo conosco hoje. Obrigada, Nádia. Obrigada, FCE, pelo convite. Para mim, aqui é um grande prazer poder representar o grupo e falar um pouquinho das nossas práticas. Obrigada novamente. O prazer é todo nosso, que a gente vai tentar explorar um pouco mais os temas de segurança. E aí eu já pergunto para você, para a gente discutir um pouco a questão, tanto como comunicar a segurança e eficácia com o nosso consumidor, tem informações muito importantes para ser compartilhadas e necessárias para esse consumidor na hora da tomada de decisão. A gente tem hoje a embalagem, e ela é um espaço muito pequeno e cheio de critérios, já obrigatórios para serem apresentados nela. E aí, como que a indústria tem feito isso? Como resolver esse dilema? Nossa, Nádia, ótima pergunta. Assim, é um grande desafio, né? Acho que é um grande desafio para a indústria. Existe aqui um desafio regulatório muito grande também, né? Recentemente foi publicada uma legislação, um regulamento, né, que obriga as empresas a abrirem o índice em português, né, que é a nossa nomenclatura internacional de abertura de ingredientes. Então, a gente passa não só a abrir o composto no índice, na nomenclatura internacional, bem como ela traduzida para português. Então, deixa o espaço cada vez mais limitado, né, de você comunicar com o seu consumidor dentro de uma rotulagem, né? Então, isso passa a ser um grande desafio, né? Então, hoje, praticamente, a rotulagem, ela é basicamente para questões, principalmente ali, obrigatórias, regulatórias. E, além disso, não é só uma questão de regulatória, mas um movimento bastante de consumidor, que a rotulagem, ela também não é o principal foco ali de comunicação do consumidor. Hoje o consumidor, ele está muito engajado e a rotulagem responde pouco por tudo que ele quer saber, né? Então, as empresas estão num grande momento de transparência, de falar mais, né? E o consumidor muito preocupado com outras, enfim, causas e tudo mais. Então, tem um desafio das indústrias cada vez mais poderem se comunicar mais com o seu consumidor. Então, aqui o que eu te trago do grande desafio é as indústrias terem ali como aliado a tecnologia. Né? Então, cada vez mais o que a gente enxerga de movimentos é empresas colocando QR Code dentro das suas rotulagens, vinculando sites, né, comunicação mais rápida com o seu consumidor e utilizando ali a tecnologia para trazer mais informações dentro dos seus produtos. Nossa, sensacional. E, Andressa, eu quero explorar bastante nesses poucos minutos que nós temos, essa tua experiência na parte de segurança. Quando a gente fala em segurança, a gente pensa muito tanto na humana, mas também na ambiental, não deixamos isso de lado, né? A gente sabe que o Grupo Boticário tem uma preocupação gigantesca nesse sentido e gostaria que você pudesse compartilhar informações possíveis, que boas práticas você tem para dividir com o mercado. Legal. Bom, o grupo, eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, mas a gente tem um pilar muito forte de sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade é um dos grandes pilares que a gente tem. E assim, além disso, a gente tem grandes cuidados também em desenvolvimento de produtos mais sustentáveis, né? Então, a gente tem inúmeras práticas e critérios para colocar um produto no mercado. Trazendo um exemplo, só para vocês terem ideia, né? Quando a gente lança produtos enxaguáveis, a gente tem como determinação todo novo produto enxaguável nascer com uma redução de impacto ambiental. Então, isso já é empoderado para todos os novos produtos enxaguáveis que nascem. E quando eu falo enxaguável aqui, entende-se também produtos como protetor solar, né? Eu sei que a gente tem ali o contato direto com rios, mares, oceanos e tudo mais. E eu acho que é legal contar que, assim, a gente é pioneiro em desenvolver uma ferramenta para medir essa redução de impacto, que é a chamada IARA.
Então, ela é uma ferramenta que nos auxilia. Então, só para contar um pouco o lado lúdico ali do Iara, né? Então, Iara significa a rainha das águas, tem todo um misticismo, um folclore por trás que empodera um pouco o uso dessa ferramenta, né? E ela visa aqui trazer indicadores para a gente, né, de redução do impacto. O nome Iara significa Índice de Avaliação de Risco Ambiental. Ela que é utilizada em todos os novos desenvolvimentos, então todos os novos desenvolvimentos de formulações, eles têm que trazer esses indicadores de redução de impacto, permite o formulador fazer melhores escolhas no seu dia a dia e ter produtos, né, mais sustentáveis no mercado. Nossa, sensacional, isso faz muito sentido, realmente práticas super interessantes. E deixa eu aproveitar o gancho, a gente tem visto hoje no mercado o surgimento de diversos movimentos, né? Então já falamos muito aqui do Clean Beauty, recentemente foi muito mais falado, tem sido mais falado o próprio do Beauty, e eles abriram assim, uma caixa preta dentro da indústria cosmética, né? Transparência hoje é obrigatória. E aí quando a gente vê essa questão desses novos consumidores, essas novas gerações, a exigência em termos de informações e práticas dele. Como é que foi para vocês esse processo de abertura dessas informações e o que vocês têm aprendido com tudo isso? Legal. Nádia, como eu comentei, né, a gente enxerga um grande movimento do perfil consumidor, né? A gente vê cada vez mais, assim, consumidores engajados, com propósitos, eles não querem mais saber, enfim, o modo de uso, se o produto é eficaz ou ele é seguro. Eles querem saber mais, né? Então, eles querem saber o quanto a empresa está voltada por questões voltadas à responsabilidade social, ética, sustentabilidade, segurança. Então, esses movimentos vêm trazer à tona o como a empresa deve ser transparente dentro de uma visão holística dos seus processos, né? Então, esses movimentos, eles vêm, assim, para trazer clareza, transparência e se comunicar melhor com o consumidor. Então, o que antigamente, vou dar alguns exemplos, né, era visto como informações muito sigilosas, vou dar exemplos, né, a abertura de portfólio de matérias-primas, algumas informações sobre processos, já não é mais, né? São informações que as empresas colocam nos seus sites, elas explicam e ajudam, inclusive, a influenciar o setor. Então, as indústrias de cosméticos, de uma forma geral, têm que estar preparadas para esses movimentos, né? De ser rápidas na sua comunicação e de dar robustez, né? Justamente porque, como eu comentei, está vinculado, sim, a grandes propósitos de consumo, que é o que esses movimentos trouxeram. E grandes oportunidades que eles trouxeram, né? Não só para as indústrias, como para todo consumidor. Legal. E até para complementar, né, a pandemia, o Covid, ele veio ainda mais para reforçar esses critérios, né? Acho que tem umas questões de segurança que até então não eram tão debatido, né? E hoje em dia a gente enxerga que a pandemia trouxe essa preocupação com segurança, então o consumidor está mais técnico nos seus questionamentos, ele quer saber, quer uma profundidade e as indústrias têm que saber respondê-los. E falando acho que dessa presença mais forte do consumidor com relação aos produtos, aos ingredientes, a gente sabe que tem alguns ingredientes que já caíram na lista negra do consumidor, né? Então, eu trago aqui como exemplo o parabeno, né? E muitas vezes o consumidor não entende, não tem talvez uma comprovação científica, mas caiu que o parabeno se tornando um vilão. Esse é apenas um exemplo, a gente tem vários outros aí na listagem, né? E aí a minha pergunta como que a gente lida com o debate ciência versus essa grande liberdade que a gente tem hoje nos meios de comunicação, e todo estudo científico, ele é confiável ou ainda encontramos algumas contradições no meio? Isso. Acho que é um bom ponto, porque acho que o Parabelos, ele trouxe muito aprendizado, acho que para as indústrias, a forma de se comunicar dentro da ciência, né? Eu enxergo muito que as indústrias foram engolidas por esse movimento mercadológico, não adianta mais, né? Hoje a gente sabe que existe uma massa científica muito grande trazendo e respaldando a segurança dos parabenos, tanto que os principais órgãos científicos internacionais respaldam esse uso, porém, assim, ele foi engolido dentro desse movimento do mercado, movimento de fake news, e não tem muito o que fazer, né? Então, ele se tornou um grande vilão, né? E esse é um tema muito controverso, né? Porque, apesar do banimento dessa substância, a gente sabe que acabou, né, vindo outros conservantes muito piores, né? Então, isso gerou tudo uma massa crítica e um pouco desse aprendizado que eu comentei em relação a como tratar esses dados científicos, né? Hoje, a gente sabe que
As redes sociais, elas disseminam muita informação, ao mesmo tempo que elas são benéficas por trazer velocidade, rapidez e manter o mundo conectado, muitas vezes ela também, né, divulga ali informações que não são verídicas e que são mal interpretadas e que aí acaba sendo bem difícil para as indústrias e para os consumidores acabarem entendendo que é verdade e que não é. Então, de uma forma geral, o que eu trago é que, assim, os dados científicos, que nem você perguntou, eles são, sim, confiáveis, porém, muitas vezes eles são mal interpretados, né? Então, muitas vezes a gente enxerga publicações que faltam mais dados para serem complementados, né? Trazendo aí uma questão de se aquela substância não realmente apresenta algum risco. Então, os consumidores, de uma forma geral, eles têm que acabar confiando, né, nas grandes indústrias, trazendo esses questionamentos, né, para as próprias empresas, e confiando um pouco nos produtos que são hoje, enfim, inclusive endossados por entidades regulatórias e tudo mais. Porque, de fato, hoje existe, ao mesmo tempo que existe esse movimento de um excesso de informações em mídias e redes sociais, também existe um excesso de publicações científicas. Porém, existem etapas subsequentes até aquela substância, de fato, virar um âmbito regulatório e ser banido, né? E esse dado ser confirmado. Vou trazer exemplos, né? Hoje a gente vive uma grande polêmica sobre os filtros solares, o impacto dele no branqueamento de corais. A gente sabe que isso não é endossado para o meio científico, né? Mas existe, sim, essa preocupação, esses questionamentos, né, de fato, e isso vem nada mais porque esses dados científicos são muito mal interpretados, né? Então, é isso que acaba acontecendo entre as ciências versus a realidade. Que impacto gigante que tem isso dentro das indústrias, né? Andressa, e queria falar um pouquinho agora sobre testes em animais. Queria entender os caminhos, né, que a indústria encontrou para a não realização de testes em animais e quão avançada está a toxicologia. Boa pergunta. Bom, o Grupo Boticário já não testa em animais há mais de 20 anos, né? Então, a gente tem um super orgulho de falar, e inclusive nós somos pioneiros no desenvolvimento de métodos alternativos, né? Então, os métodos alternativos, eles passam a ser um grande aliado, né? Dentro dessa substituição, né? E utilização na prática, na rotina. Então, assim, hoje a gente utiliza muito esses métodos, né, e novas formas de avaliar, né? Um grande exemplo são os que a gente chama de NAM, né, que são os New Approach Methodologies, que são umas novas abordagens e formas de fazer essa avaliação de segurança, né? E aqui o que eu trago é novas formas de combinar dados. Então, hoje a gente utiliza dados tanto de in vitro, tanto de ferramentas computacionais em sílicos, modelos matemáticos, dentro de uma combinação, uma estratégia de avaliação de segurança para respaldar nosso parâmetro ali toxicológico, de fato, que a gente está avaliando. Então, isso é uma rotina, né? E os dados toxicológicos, eles estão cada vez mais evoluídos nesse sentido, né? Novas publicações vão surgindo, novas formas, novas abordagens, novas formas de avaliar vão vindo, o que facilita a gente utilizar essas ferramentas para respaldar aqui uma questão de segurança de ingredientes e formulações. E já encerrando o nosso bate-papo, vou para a última pergunta. Com toda a tua experiência aí na área, quais hoje são os grandes desafios em termos de segurança de produto que você poderia compartilhar conosco? Nádia, então, assim, de uma forma geral, acho que o principal desafio que existe, quando a gente pensa um pouco em métodos alternativos, eu acho que é o fluxo de validação desses métodos, né? A gente utiliza muitos métodos que são válidos cientificamente, mas o processo de validação, principalmente em âmbito nacional, ele é muito moroso ainda, ele demora bastante quando a gente se compara com o âmbito internacional, né? Então, assim, isso vincula a uma aceitação regulatória também um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade, mas a gente já enxerga um grande avanço, né, comparando os últimos anos, né? Recentemente a Anvisa aprovou 17 métodos alternativos, então isso já é um ganho para o setor em algo muito positivo, mas a gente se depara ainda com alguns problemas de rotinas enfim, até mesmo de laboratório, né? Por exemplo, a importação de insumos, de reagentes e materiais biológicos, então isso ainda é uma rotina burocrática que acaba sendo de grande impacto. E, sim, eu acho que de desafios
Tem uma questão também de de expertise, de mão de obra especializada para trabalhar com esses modelos, que nem eu comentei, né? A gente trabalha muito com dados de ferramentas computacionais, preditivos, utilizamos muito dados de toxicogenômica, e a interpretação desses dados requer mão de obra ali, expertise, know-how para fazer essas interpretações e fazer o seu julgamento dentro da avaliação de segurança. Mas que nem eu comentei, né, de uma forma geral, a toxicologia e a avaliação de segurança, ela está muito avançado, com muito âmbito aqui, parâmetros e diretrizes também internacionais. A gente tem um avanço muito grande e a gente tem, também tem muito, fica muito feliz em poder, né, falar para os nossos consumidores em relação aos nossos produtos e matérias-primas serem cada vez mais seguros no mercado. Sensacional, Andressa. Eu queria agradecer muito a tua participação no Conversa de Mercado e por você compartilhar todo esse conteúdo conosco. Muito obrigada. Obrigada, Nádia. Muito obrigada. Fico muito feliz em poder contribuir e contem sempre com a gente. Prazer é nosso e esperamos recebê-la aqui, não só na FCE Cosmetic, quanto em outros projetos, em outras oportunidades. Viu? Obrigada mesmo. Obrigada. E você que nos acompanha, que segue aqui o Conversa de Mercado, deixe seus comentários, continue seguindo os nossos vídeos. É um prazer ter a sua opinião e o seu comentário aqui. Em breve, mais conteúdos para vocês e até o próximo.